Olá, irmãos. Deus abençoe você aí na sua casa, onde você estiver, né? Um sábado de vitória aí para você, para todo mundo que está vendo esse vídeo. Onde esse vídeo chegar, eu desejo tudo de maravilhoso para você, amém? E se você ouvir essa mensagem e fazer a campanha, você vai ficar mais maravilhado, maravilhada ainda, porque Deus vai fazer algo grande na sua vida. Deus vai abrir sua visão. Porque muitas vezes, amados, o que precisa em nós é abrir a nossa visão, é tirar a visãozinha de galinha e ter uma visão de águia. Deus quer te dar a visão de águia, amém? Através dessa mensagem, dessas palavras, Deus vai te mostrar o que você tem que fazer, a visão que você tem que ver, aonde você tem que ver, onde você tem que chegar, o que você tem que fazer para o milagre acontecer, amém? Acima de tudo é crer e ter um coração humilde, amém? Irmãos, então, nós estamos segundo elo da corrente, da campanha, da restituição, queridos. O que acontece? Eu vou falar depressa, e tá passando um som aí, que só Deus. O que acontece, queridos? Eu tô com a minha Bíblia aqui aberta, lá no livro de 2 Reis 4. Eu não vou ler tudo, porque senão o vídeo fica muito longo. Então eu vou explicar para você, mas você abre sua Bíblia depois e lê, amém? E lê lá o livro de 2 Reis 4. Está dizendo assim, Eliseu, né, era o profeta, aumenta o azeite da viúva. Irmãos, o que acontece? Eu vou explanar o acontecimento ali, que não dá para ler. Aquela mulher ali naquele lugar, tinha uma mulher que era discípulo, era esposa de um dos discípulos dos profetas, de um homem de Deus. O que acontece? Aquele homem, ele veio a falecer e deixou aquela mulher numa situação muito difícil, de dívida, de tudo mais. Ela não tinha mais nada ali na casa dela, como ela disse, e tinha muitas dívidas, e os credores, irmãos, vieram para a casa dela receber a dívida, mas como ela não tinha dinheiro, eles iam levar os filhos dela para poder serem escravos até pagar a dívida. Porque naquela época não tinha negociação. Ela não tinha como negociar a dívida dela, porque ela não tinha dinheiro. A única maneira deles receber era levando os filhos dela para trabalhar para eles, até pagar as dívidas e eles serem escravos lá. O que ela acontece? Aquela situação difícil, irmãos, aquela situação desgastante, ela vai até o profeta, né, assim, meio que desesperada, porque era desespero aquilo ali, e explana a sua situação pro profeta, fala para ela: meu marido morreu, era servo do Senhor, e me deixou cheia de dívida, e os credores estão vindo, vão levar meus filhos como escravos. Então, o que eu hei de fazer? O profeta ficou sem saber, falou assim: mas o que eu hei de fazer? Quer dizer, ele não tinha dinheiro para dar para ela, ele teve uma direção de Deus. O que a senhora tem em casa? Ela falou assim: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Então, o que acontece? Ele falou assim: vai, peça vasilha às suas vizinhas, seus vizinhos lá, entra você e seus filhos pro quarto, fecha a porta e começa a despejar o azeite nas vasilhas, e cada vasilha que for cheia de azeite, você coloca a parte. Amém? E coloca a parte. Tudo bem, assim a mulher fez. Voltou para sua casa e fez exatamente aquilo. Pediu vasilhas, os vizinhos, entrou para o quarto, mas os seus filhos, começou a despejar azeite. E pediu muitas vasilhas, e muitas vasilhas. Até que aquelas vasilhas acabaram e o azeite cessou. Ela voltou lá no profeta e falou: e agora? Já fiz o que o senhor mandou, e agora? As vasilhas estão lá cheias, e o que eu faço? O milagre lá já aconteceu, na multiplicação. O que eu faço? Ele disse: olha, vá, vende o azeite, paga suas dívidas e vivei do resto. Irmãos, o que Deus quer que nós entendamos nesse momento? Que o que Deus tem que fazer, queridos, Ele faz. O que o profeta tem que fazer, Ele faz. Agora, o que nós, o que você tem que fazer, é você que tem que fazer. Irmão, e o que eu tenho que fazer? Você tem que analisar a sua situação aí e ver, né? Por exemplo, aquela mulher, ela naquele desespero, ela não tinha, o desespero dela não deixava ela ver que ela tinha uma botija de azeite ali.
né? Mas ela foi lá no profeta e o profeta deu uma ideia para ela, perguntou ela já voltou para casa ali e já viu que ela tinha alguma coisa para fazer. Ela tinha uma botija de azeite. Aí ela começou, fez o que o profeta mandou. Irmãos, o que Deus quer que nós entendemos? Que muitas vezes, amado, nós temos como trabalhar na nossa vida, na nossa casa. Não é que você não está trabalhando, não, eu sei que você está trabalhando, mas às vezes aquela mulher, ela tinha como gerar uma renda ali de dentro da casa dela. Muitas vezes a pessoa sabe trabalhar, ela sabe fazer muita coisa, ela tem muitos talentos que ela possa fabricar alguma coisa, fazer alguma coisa e vender e começar a gerar uma renda dentro da casa dela, né? Eu me lembro, irmãos, que muitas vezes eu não tinha o que fazer, eu não tinha nada às vezes dentro de casa, mas eu começava a entender, eu precisava fazer o quê? Um curso para mim poder aprender. Eu fiz curso de roupa íntima, eu fazia as roupas íntimas, colocava na sacola e saía vendendo. Eu fazia cabelo, fiz curso de cabeleireiro, eu pegava minha sacola com meus objetos aqui, ia arrumar cabelo dos outros, ia fazer unha. Sabe, isso aqui é o quê? Era tipo uma botija de azeite. E entrava verba para mim, dali eu ia fazendo mais cursos, entendeu? Então aquela mulher, ela tinha o quê? Uma botija de azeite. Tem gente que tem uma máquina aí que pode costurar, pode fazer algumas coisas e sair vendendo. Tem pessoas que são excelentes salgadeiras, tem pessoas que fazem excelente comida, excelentes salgados, que sabe trabalhar. Então começa a fazer alguma coisa aí dentro da sua casa, gerar uma fonte de renda aí. E você, amado, na sua empresa, né? Aquela mulher, ela não tinha como negociar a dívida, mas ela naquele tempo não tinha como negociar a dívida. Talvez hoje você tenha como negociar essa dívida. Eu não sei como. Vá, corra atrás que Deus estará à sua frente, né? Deus vai te dar uma direção aí na sua empresa, no seu restaurante, na sua loja, o que você tem que fazer, vê o que você pode fazer e Deus vai clarear a sua mente, o Espírito Santo vai te mostrar o que você vai fazer aí para sair dessa situação. Entendeu? O profeta deu uma ideia para a mulher. Deu uma ideia, porque naquele sufoco, quando a gente está muito atribulado, a gente não consegue pensar, raciocinar, ver nada. Mas Deus levanta pessoas, né, iluminadas para poder nos despertar a mente, o nosso intelecto, a nossa visão. Então, vê o que você tem que fazer. E aquela mulher tinha uma botija de azeite. Então, o que acontece? O que Deus tem que fazer, Ele faz, que é um milagre. Agora, nós temos que ser os agentes do milagre. Aquela mulher ouviu, ela foi lá e fez, né? Às vezes tem pessoas aí, faça, se você sabe trabalhar com alguma coisa dentro da sua casa, faça. Se você é um emprego que você está querendo que Deus abra as portas, continua buscando que Deus vai abrir as portas. Se é um concurso que você está querendo prestar aquele concurso, então estude, querido, estude e lute e use a fé que Deus vai fazer você passar naquele concurso. Você vai ter a sua vitória através daquele concurso ali, que você tem um emprego melhor, você vai começar a restituir tudo, através da ideia que Deus te dá aí, você empresário, você que tem seu restaurante, sua lanchonete, sua confecção, sua loja, o seu trabalho, e Deus vai te dar direção, queridos, em nome de Jesus Cristo. Aquela mulher, o que ela fez? O profeta, ele falou assim, agora você vai e vende tudo. O que ela voltou para casa, quem tinha que vender? Era ela teve que correr atrás dos negociantes, ela teve que correr atrás de pessoas que estavam ali dentro do propósito de comprar o azeite, que poderia comprar o azeite, sabe? Lugares que comprariam o azeite dela, pessoas que consumiriam o azeite para comprar. Ela foi atrás de clientes e ali Deus foi com ela vendeu. E o profeta disse, vende, paga suas dívidas e vivei do resto. Isso quer dizer, irmãos, que aquela mulher foi uma empreendedora. Porque os azeites, ela vendeu tudo. Não desceu mais azeite, ela não desbotija. Então, ela vendeu tudo. O que acontece? Aquele dinheiro que ela vendeu, além dela pagar as dívidas dela, ela investiu aquele dinheiro. A palavra de Deus não fala, mas dá pra gente raciocinar que ela investiu aquele dinheiro. Eu imagino que ela deve ter comprado terras, ela deve ter plantado, ela deve ter comprado algum gado, algum animal lá e multiplicado ali as rendas dela e estabelecido um negócio para ela viver com os filhos dela.
para toda a vida, igual o profeta falou, vai e vende, paga a sua dívida e viver do resto. Esse viver do resto, ela deve ter investido, ela deve ter aplicado, multiplicado, arrumado outra coisa e gerado, sabe? Gerado. Ela era uma empreendedora, ela era o quê? Ela investiu, uma investidora, uma empreendedora, entendeu? Então é isso que Deus quer que nós entendamos. Ele vai te restituir, mas você tem que parar direitinho, ver o que você tem que fazer. Em cada caso aí é um caso, cada situação aí é uma situação, querido. Né? E se for da sua saúde, vá ao